O reino da divina vontade em meio às criaturas. Livro do céu. A chamada das criaturas à ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. Por Luísa Picarreta. Volume 6. Capítulo 72, 26 de setembro de 1904. Todas as penas que Jesus sofreu em sua paixão foram triplas. Isto não foi casual, mas tudo foi para restituir completa glória devida ao Pai, a reparação que lhe deviam as criaturas e o bem que mereciam as mesmas criaturas. Encontrando-me no meu estado habitual, ouvia uma voz que me dizia: há uma luz que qualquer um que se aproxime dela pode acender quantas lâmpadas quiser, e estas lâmpadas servem para fazer coroa de honra à luz e dar luz a quem as acende. Eu dizia para mim: que bela luz é esta, que tem tanta luz e tanta potência, que enquanto dá aos outros quanta luz querem, ela sempre fica o que é, sem empobrecer em luz. Mas quem será aquele que a tem? Enquanto pensava nisto, ouvia-os dizer: a luz é a graça e a tem Deus. E a aproximação significa a boa vontade da alma de fazer o bem. Porque quantos bens se querem tomar da graça, se tomam. E as lâmpadas que se formam são as diversas virtudes, que enquanto dão glória a Deus, dão luz à alma. Depois disto, assim que vi o bendito Jesus, disse-me: minha filha, e isto porque pensava que nosso Senhor não só uma vez, mas por 3 vezes se fez coroar de espinhos. E como aqueles espinhos ficavam partidos dentro da cabeça, ao cravá-los de novo, doce amor meu, e porque por 3 vezes quis sofrer tão doloroso martírio? Não bastava uma vez para apagar tanto maus pensamentos nossos? Então ele me disse: minha filha, não só a coroação de espinhos foi tripla, mas quase todas as dores que sofri na minha paixão foram triplas. Triplas foram as 3 horas da agonia no horto. Tripla foi a flagelação, açoitando-me com 3 flagelos diferentes. 3 vezes me despiram, 3 vezes fui condenado à morte, de noite, de madrugada e em pleno dia. 3 foram as quedas debaixo da cruz, 3 os pregos. 3 vezes meu coração derramou sangue, isto é, no horto por si mesmo, de seu próprio centro, no ato da crucificação, quando foi estirado sobre a cruz, tanto que como meu corpo ficou deslocado e meu coração se destroçou dentro, e derramou sangue. E depois de minha morte, quando uma lança me foi aberta do lado. 3 horas de agonia na cruz. Se tudo se quisesse examinar, ó, quantas coisas triplas se encontrariam! Isto não foi por acaso, mas foi tudo pela ordem divina e para completar a glória devida ao Pai, a reparação que lhe era devida por parte das criaturas e merecer o bem para as mesmas criaturas, porque o maior dom que a criatura recebeu de Deus foi criá-la à sua imagem e semelhança e dotá-la com 3 potências: inteligência, memória e vontade. E não há culpa que cometa a criatura em que estas 3 potências não concorram, e por isso mancha, danifica a bela imagem divina que contém em si mesma, servindo-se do dom para ofender o doador. E eu, para refazer de novo esta imagem divina na criatura, e para dar toda aquela glória que a criatura devia a Deus, tenho concorrido com toda minha inteligência, memória e vontade, e de modo especial nestas coisas triplas sofridas por mim, para tornar completa tanto a glória que se devia ao Pai, como o bem que era necessário às criaturas. Capítulo 73, 27 de setembro de 1904. O que agrada mais a Jesus é o sacrifício voluntário. Os dotes naturais são luz que servem ao homem para o encaminhar no caminho do bem. Continuando o meu estado habitual, vi o meu abençoado Jesus quase em ato de castigar as nações, e tendo-lhe pedido que se acalmasse, disse-me: minha filha, a ingratidão humana é horrenda, não só os sacramentos, a graça, as luzes, as ajudas que dou ao homem, mas também os mesmos dotes naturais que lhe dei, todas as luzes que servem para encaminhá-lo no caminho do bem, e portanto para encontrar a própria felicidade. O homem, convertendo tudo isto em trevas, busca ali a sua própria ruína, e enquanto ali busca a ruína, diz que busca o meu próprio bem. Esta é a condição do homem. Pode dar-se a cegueira ingratidão maior que esta?
Filha, meu único consolo e gosto que a criatura me pode dar nestes tempos é sacrificar-se voluntariamente por mim, porque tendo sido meu sacrifício todo voluntário por eles, onde encontro a vontade de sacrificar-se por mim, sinto-me recompensado pelo que fiz por eles. Por isso, se queres aliviar-me, dar-me gosto, sacrifica-te voluntariamente por mim. Capítulo 74, 28 de setembro de 1904. Reprimir-se a si mesmo vale mais que adquirir um reino. Esta manhã, não havendo vindo o docíssimo Jesus, passei muito mal, e não fazia outra coisa que me reprimir e forçar a mim mesma, e dizia entre mim: que mais vou fazer? Para que me serve este reprimir continuamente a mim mesma? E enquanto isto pensava, como um relâmpago veio e me disse: vale mais reprimir-se a si mesmo que adquirir um reino. E desapareceu. Capítulo 75, 17 de outubro de 1904. Para encontrar a divindade, deve-se agir unindo com a humanidade de Cristo, com a sua própria vontade. Continuando meu estado habitual, assim que veio o bendito Jesus, disse-me: minha filha, é necessário agir através do véu da humanidade de Cristo para encontrar a divindade. Isto é, agir unido com a sua humanidade, com a mesma vontade de Cristo, como se dele e a criatura fossem uma só, para agradá-lo só a ele, abraçando os seus mesmos modos, dirigindo tudo a Cristo, chamando-o junto a ele em tudo o que faz, como se ele mesmo devesse fazer suas mesmas ações. Fazendo assim, a alma se encontra em contínuo contato com Deus, porque a humanidade de Cristo não era outra coisa senão uma espécie de véu que cobria a divindade. Então, operando no meio destes véus, já se encontra com Deus. E aquele que não quer agir por meio de sua humanidade santíssima e quer encontrar a Cristo, é como aquele que quer encontrar o fruto sem encontrar a casca. É impossível. Capítulo 76, 20 de outubro de 1904. Vê sacerdotes que se mordem entre eles. Esta manhã me encontrei fora de mim mesma, no meio de uma rua onde estavam muitos cachorrinhos que se mordiam uns aos outros. E no princípio desta rua, um religioso que os via morder-se. Os ouvia e se impressionava, porque via naturalmente, e os cachorrinhos dizia-lhes sem aprofundar e analisar bem as coisas e sem uma luz sobrenatural, que lhes fizesse conhecer a verdade. Enquanto via isto, ouvi uma voz que dizia: todos estes são sacerdotes que se mordem entre eles. E aquele religioso que, vendo os sacerdotes morderem-se entre eles, parecia que era o visitador, e os deixava sem a assistência divina. Capítulo 77, 25 de outubro de 1904. Verbo significa manifestação, comunicação, união divina ao humano. Se o Verbo não tivesse tomado carne, não haveria meio de unir Deus e o homem. Continuando meu estado habitual, depois de ter esperado muito, e assim que ouvi, disse-lhe: o Verbo fez-se carne e habitou entre nós. E o bendito Jesus acrescentou: o Verbo tomou carne, mas não ficou carne, ficou o que era. E assim como o Verbo significa palavra, e não há nada que mais influa que a palavra, assim o Verbo significa manifestação, comunicação, união divina ao humano. Assim, se o Verbo não tivesse tomado carne, não haveria meio de unir Deus e o homem. Disse isto e desapareceu. Capítulo 78, 27 de outubro de 1904. Luísa fica sem sofrer para fazer um pouco de vazio à justiça e assim poder castigar as pessoas. Encontrando-me no meu estado habitual, passei-me muito agitada, não só pela quase total privação do meu único e sumo bem, mas também porque, encontrando-me fora de mim mesma, via que os homens deviam matar-se como tantos cães. Via como a Itália seria comprometida em guerra com outras nações. Via tantos soldados que partiam em turbas e turbas, e que, tendo sido mortos estes, chamavam outros. Quem pode dizer como me sentia oprimida, muito mais que me sentia quase sem sofrimentos. Então estava me lamentando, dizendo entre mim: que proveito tem o viver? Jesus não vem, o sofrer me falta, meus mais amados e inseparáveis companheiros. Jesus e a dor me deixaram. No entanto, eu vivo. Eu acreditava que sem um e o outro não teria podido viver. Tão inseparáveis eram de mim. No entanto, vivo ainda. Ó Deus, que mudança, que ponto tão doloroso, que raso indescritível, que crueldade inaudita. A outras almas as deixou privadas de ti, mas jamais sem a dor. A ninguém fizeste esta afronta tão ignominiosa. Só a mim, só para mim estava preparado este desprezo tão terrível. Só eu merecia este castigo insuportável.
mas justo castigo por meus pecados, e mais, merecia algo pior. Enquanto eu estava nisto, como um relâmpago veio me dizendo a importância. O que você tem para falar assim? Te basta minha vontade para tudo. Seria castigo se te pusesse fora do ambiente divino e te fizesse faltar o alimento de minha vontade, o qual quero que sobretudo o tenha em conta e estima. Além disso, é necessário que por algum tempo te falte o sofrer, para fazer um pouco de vazio à justiça, e assim poder castigar as pessoas. Capítulo 79, 29 de outubro de 1904. A cadeia de graças está ligada às obras perseverantes. Todos os males estão fechados na não perseverança. Depois de ter esperado muito, assim que veio o bendito Jesus me disse: minha filha, quando a alma se dispõe a fazer um bem, ainda que fosse dizer uma Ave Maria, a graça concorre a fazer junto com ela o dito bem. Mas se a alma não é perseverante em fazer este bem, vê-se com clareza que não estima e não valoriza este dom recebido, e faz troca da mesma graça. Tantos males estão fechados neste modo de agir. Hoje sim e amanhã não. Agrada-me e faço-o. Para fazer este bem requer-se um sacrifício. Não quero fazê-lo. Acontece como aquele que, tendo recebido um dom de um senhor, hoje o recebe, amanhã o rejeita. Aquele senhor, por sua bondade, o manda de novo, e aquele, depois de havê-lo tido por algum tempo, cansado de ter consigo este dom, novamente o rejeita. Agora, o que dirá aquele senhor? Se vê que não estima meu dom, se empobrece ou morre, não quero ter mais que ver com ele. Tudo está unido ao modo de agir com perseverança. A cadeia de minhas graças está entrelaçada às obras perseverantes. Assim, se a alma se dá suas escapadas, rompe esta cadeia. E quem lhe assegura que a unirá de novo? Meus desígnios se cumprem somente em quem une as suas obras à perseverança. A perfeição, a santidade, tudo vai unindo com ela. Assim que se a alma é intermitente, sendo uma espécie de febre intermitente, o não agir com perseverança manda ao vazio os desígnios divinos, perde sua perfeição e frustra sua santidade. Capítulo 80, 13 de novembro de 1904. A criatura jamais teria sido digna do amor divino sem o livre-arbítrio. Continuando em meu habitual estado, minhas amarguras vão sempre aumentando pelas privações e silêncio do meu santíssimo e único bem. Tudo é, em suas visitas, sombra e relâmpago, e foge. Sinto-me oprimida e tola. Não compreendo mais nada, porque aquele que contém a luz está distante de mim, e como relâmpago que enquanto estoura, clareia, mas depois se faz mais escuro que antes. Minha única herança que me resta é o querer divino. Então, depois de ter esperado muito e sentir que não podia seguir adiante, por breves instantes veio e me disse: minha filha, minha humanidade, sendo homem e Deus, via presentes todos os pecados, os castigos, as almas perdidas, teria querido agarrar em um só ponto tudo isto e destruir pecados, castigos e salvar almas. Assim que teria querido sofrer não um dia de paixão, mas todos os dias para poder conter tudo em si estas penas e poupá-las às pobres criaturas. Com tudo isto, que ele teria desejado e poderia ter destruído o livre-arbítrio das criaturas e destruído esse acúmulo de males. Mas o que seria do homem sem méritos próprios? Sem a sua vontade para fazer o bem? Que papel faria ele? Seria objeto digno de minha sabedoria criadora? Não, certamente. Não teria sido como um filho em uma família estranha, que não tendo trabalhado junto com os próprios filhos, não tem nenhum direito a alguma herança. E por isso, se come, se bebe, está sempre cheio de rubor, porque sabe que não fez nenhum gesto propício para testemunhar o seu amor para com aquele pai, e por isso jamais pode ser digno do amor daquele pai para com ele. Assim, a criatura jamais teria sido digna do amor divino sem o livre-arbítrio. Por outro lado, minha humanidade não deveria infligir minha sabedoria criadora, deveria adorá-la como a adorou e se resignou a receber os vazios da justiça na humanidade, mas não na divindade, porque estes vazios da justiça divina são preenchidos com castigos nesta vida, no inferno e no purgatório. Então, se a minha humanidade se resignou a tudo isto, talvez tu quisesses superar-me e não receber nenhum vazio de sofrer sobre ti, para não me fazer castigar as pessoas? Filha, unifique-se comigo e esteja em paz. Capítulo 81, 17 de novembro de 1904.
nós podemos ser alimento para Jesus. Tendo recebido a comunhão, estava pensando na bondade de nosso Senhor ao dar-se em alimento a uma tão pobre criatura, a qual sou eu, e em como poderia corresponder a um favor tão grande. Enquanto pensava assim, o bendito Jesus me disse: Minha filha, como assim? Assim como eu me faço alimento da criatura, assim a criatura pode fazer-se meu alimento, convertendo todo o seu interior para meu alimento, de modo que pensamentos, afetos, desejos, inclinações, batimentos, suspiros, amor, tudo deveriam dirigir para mim. E eu, vendo o verdadeiro fruto de meu alimento, que é divinizar a alma e converter tudo em mim, viria alimentar a alma, isto é, de meus pensamentos, alimentar a alma, isto é, de seus pensamentos, de seu amor e de todo o resto seu. Assim, a alma me poderia dizer: assim como tu tens feito comer e dar-me tudo, também eu me tenho feito teu alimento. Não fica outra coisa que te dar, porque tudo o que sou, tudo é teu. Enquanto estava nisto, compreendi a ingratidão enorme das criaturas, porque enquanto Jesus se dignava chegar a tal excesso de amor, de se fazer nosso alimento, nós lhe negamos seu alimento e o fizemos ficar em jejum. Capítulo 82, 18 de novembro de 1904. O céu de Jesus sobre a terra são as almas que dão lugar à sua divindade. Encontrando-me no meu estado habitual, assim que veio meu adorável Jesus, disse-me: Minha filha, meu céu, quando vim à terra, foi a minha humanidade. E assim como no céu se vê a multidão das estrelas, o sol, a lua, os planetas, a amplitude, tudo posto em bela ordem, e este é a imagem do céu que existe por cima, onde tudo está ordenado. Assim, minha humanidade, sendo o meu céu, deveria transluzir fora a ordem da divindade que habitava dentro, isto é, as virtudes, as potências, a graça, a sabedoria e o resto. Agora, quando o céu da minha humanidade, depois da ressurreição, ascendeu ao céu empírico, o meu céu sobre a terra devia continuar a existir, e estas são as almas que dão habitação à minha divindade. E eu, habitando nelas, formo o meu céu e também faço transparecer fora a ordem das virtudes que estão dentro. Oh, que honra é para a criatura emprestar o céu do Criador! Mas quantos me negam isso? E você não gostaria de ser meu céu? Diga-me o que quer. Eu, Senhor, não quero outra coisa senão ser reconhecida no teu sangue, nas tuas chagas, na tua humanidade, nas tuas virtudes. Só nisto gostaria de ser reconhecida, para ser o teu céu e ser desconhecida por todos. Parecia que aprovava a minha resposta e desapareceu. Capítulo 83, 24 de novembro de 1904. Para dar e receber, se requer a união do querer. Estando toda afligida e oprimida, e vendo o bom Jesus jorrar sangue, eu disse: Bendito seja o Senhor, e não me queres dar pelo menos uma gota de sangue para curar todos os meus males? E ele me disse: Minha filha, para dar se requer a vontade de quem deve dar, e a vontade de quem deve receber. De outra maneira, se uma pessoa quer dar e a outra não quer receber, mesmo que a primeira queira dar, não pode dar, e vice-versa. Se a primeira não quer dar e a outra não pode receber, requer-se a união dos quereres. Aí quantas vezes minha graça é sufocada, meu sangue rejeitado e pisoteado. E enquanto dizia isto, via que no sangue do doce Jesus se moviam todas as nações, e muitos saíam dele, não querendo estar dentro daquele sangue que estavam contidos todos os nossos bens, e qualquer remédio para os nossos males. Capítulo 84, 29 de novembro de 1904. A divindade de Jesus em sua humanidade desceu no abismo mais profundo de todas as humilhações humanas e divinizou e santificou todos os atos humanos. Esta manhã estava oferecendo todas as ações da humanidade de Nosso Senhor para reparar todas as nossas ações humanas feitas, ou indiferentes, sem um fim sobrenatural, ou pecaminosas, para impedir que todas as criaturas façam suas ações com a intenção e união das ações de Jesus bendito, e para preencher o vazio da glória que a criatura devia dar a Deus, se fizesse isso. Enquanto fazia isto, meu adorável Jesus disse-me: Minha filha, minha divindade em minha humanidade desceu no abismo mais profundo de todas as humilhações humanas, tanto que não houve nenhum ato humano, por quão baixo e pequeno, que eu não divinizara e santificara. E isto para restituir ao homem dobrada soberania, a perdida na criação, e a que lhe adquiri na redenção. Mas o homem, sempre ingrato e indigno de si mesmo, ama o ser escravo em vez de soberano.
enquanto podia, como um meio tão fácil, isto é, com a intenção de unir suas ações às minhas, tornar suas ações merecedoras do mérito divino. Delas faz um desperdício e perde a divisa de rei e a soberania de si mesmo. Dito isto, desapareceu e reencontrei-me em mim mesma. Capítulo 85, 3 de dezembro de 1904. 2 perguntas para saber se é Deus ou o demônio que trabalha em Luísa. Continuando meu estado habitual, me encontrei fora de mim mesma, atirada na terra, de cara ao sol. Seus raios me penetravam dentro e fora, fazendo-me ficar como extasiada. Depois de muito tempo, tendo-me cansado naquela posição, me arrastava por terra, porque não tinha força para levantar-me e caminhar. Depois de muito esperar, veio uma virgem, que, me tomando pela mão, me conduziu dentro de uma habitação, sobre uma cama, onde estava o menino Jesus, que pacificamente dormia. Eu, contente por tê-lo encontrado, me aproximei dele, mas sem acordá-lo. Depois de algum tempo, tendo despertado, pôs-se a passear sobre o leito, e temendo que desaparecesse, disse: Querida do meu coração, tu sabes que és minha vida. Ah, não me deixe. E ele: Estabeleçamos quantas vezes devo vir. E eu: Único bem meu, que dizes? A vida é sempre necessária, por isso sempre, sempre. Enquanto estava nisto, vieram 2 sacerdotes, e o menino se pôs nos braços de um deles, me ordenando que eu falasse com o outro. Este queria contas de meus escritos, e um por um os estava revisando. Então eu, temendo, lhe disse: Quem sabe quantos erros eles têm? E ele, com uma severidade afável, disse: O que erros encontra a lei cristã? E eu: Não, erros de gramática. E ele: Isto não importa. E eu, tendo confiança, adicionei: Temo que tudo seja ilusão. E ele, olhando-me nos olhos, disse: Achas que preciso de rever os teus escritos para saber que és iludido ou não? Como 2 perguntas que te faça conhecer se é Deus ou o demônio quem obra em ti. Primeiro, você crê que todas as graças que Deus te fez, você as mereceu, ou bem, foram dom e graças de Deus? E eu: Tudo pela graça de Deus. Segundo, acreditas tu que em todas as graças que o Senhor te fez, a tua boa vontade precedeu a graça ou a graça precedeu você? E eu: Certamente a graça sempre me precedeu. E ele: Essas respostas me fazem saber que não é ilusão. Naquele momento, eu me encontrei em mim mesma.